Eu sou nascida e criada em um lar evangélico de tradição batista. Sou filha de um pastor e de uma professora que também é teóloga. O trecho de abertura do primeiro capítulo da autobiografia de Martin Luther King sempre ressoa em mim. Claro que eu sou religioso. Cresci na igreja, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor, meu irmão é pastor, o irmão de papai é pastor, de modo que não tive muita escolha. Crescer na igreja evangélica me ensinou muito do que eu sei hoje e formou grande parte de quem eu sou. Ao mesmo tempo que eu me desenvolvi de modo maravilhoso neste ambiente, também foi nele que eu conheci os tentáculos do fundamentalismo. Tentáculos que feriram meus amigos por serem quem eles são, tentáculos que me envolveram quando sofri o primeiro episódio de racismo da minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu era parte do problema porque eu perpetuava aquela estrutura. Eu também feri muita gente em nome de Deus. Mas ao mesmo tempo em que eu estava imersa nessa estrutura fundamentalista, o funcionamento dela ainda me incomodava. Eu não conseguia aceitar que as ditas boas novas ferissem as pessoas. Para mim, se tornou impossível conceber a ideia de um evangelho que condena as pessoas em vez de acolhê-las. Não aconteceu da noite para o dia e nem teve um momento mágico. E ao contrário da história de muita gente, meu processo de desfundamentalização foi pacífico. Não fui expulsa da minha comunidade de fé e não cortei laços com os meus pais. Mas ao mesmo tempo, houve uma série de conflitos internos, porque quem cresce na igreja sabe que o medo de desapontar seus líderes, especialmente quando um deles é seu pai, ou ser rotulado como desviado, talvez até desigrejado, é um processo de muito desgaste. Mas como diz o meu pastor atual, eu segui na fé de Martin Luther King com pitadas de Angela Davis. Eu não aceitava mais as coisas que não podia mudar e comecei a mudar as coisas que não podia aceitar. Só comecei a viver a minha verdade de uma forma justa comigo e com o outro. De maneira bem tímida, comecei a me posicionar. Nenhuma intolerância foi tolerada. Nada que afastasse alguém do amor incondicional do Deus que eu conheço foi aceito. Os embates que eu pensava que seriam batalhas épicas desaguaram em diálogo. O receio do julgamento alheio me fez, na verdade, alvo de olhares um pouco fascinados e cheios de curiosidade. Eu sei que a minha história foge da curva da história de muita gente, inclusive de amigos próximos que precisaram lidar com os extremos do fundamentalismo ao descobrir e viver a sua essência. Eu entendo que foi uma jornada pacífica num oceano que é turbulento para muita gente, e hoje eu aceito e entendo que não ter certas feridas me ajuda a ser suporte às pessoas que foram feridas pelo fundamentalismo, ao mesmo tempo que me dá bagagem para conversar, não tratar ou resgatar, mas dialogar com pessoas que ainda estão na estrutura fundamentalista. Olho para trás hoje, vejo que minha história também mostra duas coisas que são obviedades escondidas por trás do medo. Uma, pode haver paz na saída do fundamentalismo. Segunda coisa, tem muita gente que está lá só esperando o impulso para vir para a luz. E essa pessoa pode ser alguém que eu ou você amamos. E hoje a gente está aqui para perguntar, investigar e desaguar nesse diálogo. É possível dar uma mãozinha neste processo de desfundamentalização? Eu sou a Gabi Leite, ativista da VAZ, e este é o podcast Revolução de Afetos, onde nós buscamos entender, junto aos maiores especialistas do país, como nossos afetos se relacionam com a nossa história. E hoje eu tô aqui como quem vê a glória de futuros possíveis, assim como Martin Luther King. E quando eu venho para essa jornada, eu nunca venho sozinha. Nana Queiroz, como você está? Oi, eu sou a Nana Queiroz, escritora e ativista da VAZ. E hoje eu chego aqui deixando a minha raiva ali na porta, com a vontade de entender e o coração escancarado para entender quem acha que vacina tem chip, que as pessoas diferentes têm que ser combatidas e que a Terra é plana. E mesmo com essa disposição que eu convido todo mundo que vai ouvir o episódio a deixar de pensar nessas pessoas como pessoas que estão doentes, né? E que às vezes são as pessoas que a gente mais ama na nossa vida. E eu acho que vale a pena começar com duas coisas. A primeira coisa é, esse episódio chama propositadamente Como Resgatar um Fundamentalista, que é a pergunta errada, me contou o Carol, evangelista. Quando eu fiz uma pesquisa prévia, entrevistei ela previamente para esse podcast, e ela me disse, essa é a pergunta errada.
porque a palavra resgatar é exatamente o que um fundamentalista quer. Ele quer ser resgatado. E a primeira coisa que tem que ser feita é que dê a ele de volta a responsabilidade de resgatar a si mesmo. Então, a gente, assim, né, conversou muito e manteve propositadamente esse título errôneo, porque a gente queria que você, que chega aí, talvez pense que você pode resgatar alguém, chegasse com essa premissa errada para aprender junto com a gente no processo. E a segunda coisa que eu quero explicar é que conceito de fundamentalismo que a gente tá usando. Porque eu acho assim, que fundamentalismo pode ser 1 milhão de coisas, mas é que a gente não tá falando só de fundamentalismo religioso, né? A gente tá falando de fundamentalismo numa definição que encaixa muito bem de um estudo que chama Fundamentalismos, Crise da Democracia e Ameaça aos Direitos Humanos na América do Sul. E ele diz assim: a noção de fundamentalismo foi ressignificada. A origem do termo remonta à tendência ultraconservadora de um segmento protestante dos Estados Unidos na virada do século XIX para o XX, enraizado na interpretação literal da Bíblia, classificada como inerrante, em reação à modernidade, em defesa dos fundamentos imutáveis da fé cristã. De lá para cá, a perspectiva fundamentalista foi se transformando no interior do evangelicalismo mesmo e ultrapassou as fronteiras da religião. Torna-se uma matriz de pensamento, uma postura ancorada na defesa de uma verdade e na imposição dela à sociedade. Nesse sentido, observa-se que o fundamentalismo se torna um fenômeno social que ultrapassa a dimensão religiosa, ganha um perfil mais diversificado e adquire caráter político, econômico, ambiental e cultural. E eu acrescentaria científico, para falar com a galera da Terra plana. Nessas ações, certos fundamentos são escolhidos para persuadir a sociedade a fim de estabelecer fronteiras e lutar contra inimigos, entre aspas, o que frequentemente resulta em um movimento polarizador e separatista, que nega o diálogo, a democracia e estabelece um pensamento único que visa direcionar as ações no espaço público. Estamos falando disso e vamos chamar aqui um peso pesado para discutir com a gente esse tema hoje. Uma troca de papéis aqui, né? Porque a pessoa que eu vou chamar agora é uma belíssima entrevistadora. E hoje ela está aqui no papel de entrevistada. Ela é autora do livro Escute o Seu Silêncio, investigadora de diversos documentários e também uma locutora queridíssima do Brasil, da CBN, é a Pétria Chaves. Eba. Como você chega aqui hoje, querida? Tô nervosa. Nervosa? De trocar de papéis. Ah, bom. Eu falei assim, meu Deus, mas falar em rádio é a sua vida. A gente é ensinado que jornalista não é protagonista, né? A gente é só ponte. Então, é muito engraçado, porque depois que eu lancei o livro, claro que a gente deu muita entrevista, acabou discutindo muito, mas é sempre um papel assim que eu não me sinto tão à vontade quanto sendo entrevistadora. Mas é uma delícia estar aqui com vocês, um prazer conhecer a Gabi. A Nana já conheço, já entrevistei. E queria dizer, antes de mais nada, que vocês apresentaram reflexões absolutamente incríveis já nesse início. E eu não vou fazer nada aqui com vocês que não seja construir juntas, nós três hoje, um conhecimento. Porque eu me sinto muito desconfortável, eu acho que isso tem a ver um pouco com o nosso assunto, em trazer verdades absolutas, em trazer máximas. Tanto que, para escrever esse livro, foi uma das minhas premissas. Eu disse, eu não sei nada, não sou especialista em nada, eu sou perguntadora e curiosa. Então, eu acho que a gente vai poder aqui, nós três hoje, enfim, pensar muito juntas a respeito desse assunto, né? Importante. Para falar de fundamentalismo, nada melhor do que começar com essa postura que derruba as verdades absolutas. Eu acho que, né? E se você tá aqui, eu vou abandonar esse podcast porque fundamentalista não merece ser ouvido, talvez você seja um fundamentalista contra fundamentalismo. É um modelo mental, né, gente? O fundamentalismo, ele é um modelo mental. Ele é um enrijecimento da nossa mente, do nosso intelecto, do nosso coração. E é tão interessante que os fundamentalistas, em geral, né, a gente tem em todas as áreas, mas em geral estão na religião. Que é o amor, né? Deveria ser, mas é um enrijecimento do coração. É um contrassenso, é um paradoxo. E a gente vai ter que aprender a lidar com os paradoxos da vida. Senão a gente não vai poder falar de diálogo. A gente não vai poder falar de política, de educação de filho. Então, acho que é um bom ponto de partida pra gente.
Pétria, primeiro eu quero agradecer por você estar aqui. Descobri que Pétria é leonina também, assim adoro. como eu. Na mesma Aí eu semana. entre duas Na mesma leoninas. Na semana. mesma semana, importantíssimo falar. Mas começaremos abordando fatos, dados, pesquisas. E aí, em meados de 2021, tô aqui na minha colinha, a Avaz fez uma pesquisa que mostrou que 59%, olha isso, 59% dos eleitores mais jovens evitam falar de política online por medo de serem cancelados ou agredidos. Eu acho esse número muito grande. Eu acho. Fala, Não, fala. é porque, principalmente por ser uma geração que tá muito online, Sim. no Twitter a gente chama até de cronicamente online, né? Por ser uma geração que tá muito online e que tem acesso a muita informação, eu acho esse número muito grande para um grupo que acompanhou protestos, acompanhou mudanças significativas no nosso país, se sente muito comedido ao falar sobre política. E aí, o que a gente trouxe, o que a gente ficou marcado nesse processo é que eles são interessados em temas sociais e políticos, mas se privam do diálogo por achá-lo agressivo. Eu achei o mais interessante é que 80% afirmava que tinha medo de ser cancelado porque achava o debate agressivo. E a direita achava a esquerda agressiva, mas achava também a direita agressiva. Olha e a que interessante. esquerda achava a si mesma agressiva. E o outro lado também. Então, havia até uma certa autocrítica de que o debate estava agressivo de todos os lados, sabe? E você acha, assim, que… Talvez… A minha pergunta pra você, eu acho que é também onde a Gabi quer chegar, é que, assim, a gente tá tentando chegar num lugar… Será que esse é o resultado, né, de uma cultura que deixou de ouvir? Bom, vou começar do fim. Eu acho ótimo que esses dados sejam cada vez maiores. Porque uma das minhas principais críticas, estando ali na frente dos microfones, no ar, entrevistando gente, período eleitoral, era… E isso é uma coisa que eu ensino para os meus filhos. Para que jogar palavras ao vento? Qual é a Verdade. relevância de você entrar na rede para ficar jogando? A palavra é muito Aham. importante. A palavra, a linguagem, é onde a gente faz política. É onde a gente cria afetos, por falar aqui na Revolução dos Afetos. É onde a gente faz poesia. É onde a gente, para quem gosta, né, da coisa mais mística, é onde a gente canaliza o divino. Sim. Se esses jovens, esse dado que você até achou, né, Gabi, alto, não querem falar ou expor a sua visão política porque acham que o debate é muito agressivo, eles estão certíssimos. E não é nessa rede que se faz política, não deveria ser feita política assim. Exato. Deveria ser feita em processos assim, como a gente está agora, olho no olho, em lugares de discussão, em que a gente possa ter acesso ao contraditório integralmente. O que é o contraditório integralmente? Eu estou observando o teu corpo, o teu olhar, não é só palavras ao vento, numa plataforma que ganha dinheiro com o nosso olhar, com o nosso tempo, com poucos caracteres, empobrecendo o debate. Que bom que essa juventude já percebeu que não é por aí onde a gente vai construir um lugar político de qualidade. Não foi isso que a gente viveu em 2018, não foi isso que a gente viveu depois em 22. Não é. Eu não vejo, inclusive no meu livro, eu faço uma crítica aos colegas jornalistas que fizeram esse papel, alguns, de querer lacrar, de colocar nas redes e fazer o mesmo jogo pernicioso. Essa é uma crítica não contra a atitude de colegas e políticos e tudo mais, mas é só uma maneira da gente refletir e botar ali o ponto um pouquinho fora da curva. Eu não vejo positiva a discussão nas redes, essa discussão violenta. E sou muito otimista em relação aos jovens, porque acho que eles já vêm com alguns chips que nós não tínhamos, de como se portar, do que é relevante. Você fala para mim que o ímpeto social, de transformação social desses caras é enorme. Mas eles não querem perder tempo com essa discussão ali. Que bom, que bom. Agora, a gente precisa discutir como é que essa conversa política vai acontecer, onde ela vai acontecer, né? O olho no olho, essa linguagem corporal que é super importante, e o que fazer com essa agressividade que continua e que deve vir aí para as próximas eleições, por exemplo. O que a gente faz? E aí, quando falamos a respeito da escuta, não tem como falar de escuta sem falar de um treinamento pessoal interno, uma disposição
uma educação, uma cultura de escuta. Não silenciamento. Não é silenciamento que eu tô falando aqui. É de escuta. É de troca. Vocês usaram aqui a palavra diálogo. É no diálogo que a gente compõe relações, boa política, engrandecimento democrático. Mas como se a gente está imerso nessa rede que promove uma cultura de não escuta, meu Deus? Essa coisa, né? Eu gosto de uma coisa que você escreve no seu livro, que você fala assim: lacrar é fechar uma discussão. É exatamente a definição da falta de escuta, né? E É um ponto final, né, Nana? É um ponto final. Sim. eu lembro, o meu marido ele sempre fala: se um dia eu escrever qualquer coisa lacradora nas redes sociais, me examine, porque eu estou fazendo algo errado. E eu fico pensando assim: você fala tanto da escuta, né? E do valor da escuta. E assim, qualquer pessoa que tenha dois neurônios que fazem sentido vai concordar com você, mas assim. O bicho pega aquela coisa, acho que é da Rosa Luxemburgo, que é assim: a liberdade de expressão é sempre a liberdade de expressão de quem você discorda. E aí eu entro para um cerne da questão que é assim: como é que você escuta uma pessoa que você acha um idiota? Como que você escuta, Petri? Eu vou te responder isso, guarda. Eu só quero fazer um comentário antes. Num dos meus programas, o tema era aborto. Eu entrevistei uma documentarista maravilhosa, Elisa Capai, que eu há anos sigo. Ela fez um documentário premiadíssimo. Trouxe a Elisa para falar sobre o documentário que ela estava lançando. E logo depois da entrevista, eu comecei a ser ameaçada. Por algumas pessoas, ouvintes, ameaçados. Ameaçada não quer dizer que essa ameaça ia para algum lugar. Mas é muito, não só constrangedor, é amedrontador você sofrer ameaça, sim. Ainda mais num tema delicado, um tema que mexe no seu coração. Então, esse lugar violento, ele também leva a gente para não escuta. Ele leva a gente para ódios. Então, a gente precisa pontuar que tem vários níveis de escuta, tem vários níveis de diálogo. E a gente não está falando aqui de violência. A violência, ela precisa ser punida. Por isso que eu sou muito favorável à reflexão muito profunda sobre as redes sociais. Rede social, na minha avaliação, pelo que eu venho entrevistando especialistas, não pode ser só uma empresa privada. É onde o palco público acontece, a política acontece nas redes. Como é que pode ser uma empresa privada se a democracia está acontecendo ali? A gente precisa pensar nisso. Violências, crimes políticos, cancelamentos, aquilo que se fala de, enfim, linchamentos virtuais, linchamentos de reputações. Então, a gente precisa pensar e tem que colocar nessa conversa aqui da escuta o campo da escuta. Ou o campo da não escuta, que é o que interessa a vocês, que são as redes. Como é que essas redes são organizadas. Não vou nem falar regulamentada, tá? Organizadas. Mas esse é um ponto. Então, isso é muito importante falar. Como escutar quem é idiota? Para começar, ou quem eu não respeito. Para começar, respeite. É uma pessoa. Para mim, esse é um exercício pessoal. Eu venho já, Nana, de um lugar de yoga, de uma prática desde muito pequena, de estudo. Por exemplo, Gandhi, para mim, sempre foi um ícone de político que tem um conceito da ahimsa, né, da não violência. O que é a não violência? É algo que a gente tem que praticar com a gente mesmo. Quantas violências a gente pratica contra nós mesmos, os auto-ódios que eu coloco no livro. Quanto a gente se odeia, desde os nossos corpos, muitos dos nossos comportamentos e tudo mais. Uma cultura que leva a gente a um auto-ódio. Esse é um outro ponto que eu quero colocar. Quando a gente vai para a sociedade, a gente leva muito desses desrespeitos. A pessoa pode até achar, Nana, que a Terra é plana. Ele é um ser humano, ele merece respeito. Eu posso discordar absolutamente de tudo que ele pensa. Aquele ser, ele vale a minha atenção. É fácil? Não, não é fácil. Mas o que eu estou sugerindo aqui é que a gente faça um movimento social de elevar. E isso eu acho que é muito. Não sei se eu posso ser controversa em falar nisso, mas eu acho que isso é muito feminino, é muito gestador. A gente precisa falar de amor enquanto política, enquanto educação. Essa pessoa, para ela acreditar numa coisa tão absurda como essa, gente, qual é o histórico dessa pessoa? Como ela cresceu? O que levou ela a esse desengano total? A gente vive hoje na era da psicanálise, né? A psicanálise é a grande religião moderna. O que a psicanálise faz? Leva a gente a pensar sobre o outro, diálogos,
né? Que o outro é um ser que tem aí seus repertórios, seus traumas, sua família. Esse outro, pra mim, ele merece respeito. Uhum. E se ele não merece, eu tenho que me treinar, porque ele merece. E daí a gente começa a destrinchar novos tipos de conversas. O diferente não me ameaça. Porque até aí, Naná, culturalmente, haviam diferenças antigamente que eram totalmente execráveis, mas que elas faziam as pessoas se apartar. Vide a doença da nossa sociedade como o racismo. As pessoas eram segregadas e havia uma justificativa para isso. Inclusive teológica. em alguns Inclusive lugares. teológica, intelectual. Eu tô esticando a corda para dizer, o cara que discorda frontalmente de mim, ou que eu discordo frontalmente dele, ideologicamente, se eu já vou para essa conversa desmerecendo aquele ser, aquela pessoa, você já não tem capacidade de diálogo. E se ele é um criminoso, a gente tem instituição para prender, para julgar. Não sou eu, não sou justiça. E eu acho que nisso a gente se perde tanto. Eu fico tão irritada com isso, porque é muito da base das redes, né? As pessoas se acham no direito de julgar os outros. Gente, eu não dou conta nem da minha vida. Principalmente depois que eu tive filho, eu tenho 2. Falei, meu Deus, é tão difícil cuidar da minha própria vida. Eu vou ficar na tribuna da internet julgando os outros. Gente, quem se sente no direito de cancelar outra pessoa? Eu nunca consegui entender. Você tá entendendo? E a gente tá falando assim pode ser fatos pequenos, mas pode ser, fato que decide a vida do Brasil. Porque é isso que a gente tá vendo. Isso que a gente tá vendo. Sabe o que eu sinto, gente? Assim, é uma falta de cuidado com a palavra, cara. A palavra é importante. A palavra, ela conecta. Ela leva a gente para um lugar de humanidade de verdade. A gente pode ser bestial, a gente pode ser animal, se a gente quiser, a gente sabe. A gente vê fundamentalismos, a gente vê terrorismo, a gente vê essa guerra civil que a gente vive no Brasil, que é uma realidade. Uhum. Isso é um desgaste do humano. Vamos fazer uma convocação para a gente ser mais humano, para a gente refinar as nossas relações? Começa ou passa pela linguagem, que é o que está sendo corroída nas redes. Poucos caracteres, imagem para 1000 interpretações. O que eu quero é isso aqui, é conexão, a gente está se vendo, a gente está se sentindo, cara. Isso que a gente precisa. Não acreditar que o que está nas redes, nessa comunicação truncada, é realidade. Então, sei lá, pega o terraplanista. Gente, é no mínimo engraçado. No mínimo. No mínimo. Pelo menos vamos encarar com humor para não chorar. Para não chorar, mas eu quero entender. Agora, a gente não vai ser naíve, não vamos ser ingênuo de que sim, precisamos de instituições. A gente precisa de um mínimo de baliza de justiça, instituição política, certas burocracias que vão garantir o nosso marco civilizatório, que a troca aconteça em níveis, né? Minimamente plausíveis. Então, são tantas questões que a gente tá... Olha, tanta coisa que eu falei aqui pra vocês. Nossa, são muitos níveis, né? Você falou muitos níveis. Então, você falou de um nível que é espiritual, porque fala da dignidade básica humana. Começa daí, né? Que é filosófico, porque fala da presunção de dignidade, né? E dessa coisa das relações e do valor das relações, né? E do fato de que a gente tem que lidar com a escuta provoca desconforto. E eu acho, Pétria, e aí, só pra falar, você falou político também, né? E aí a gente vai entrar, e a coisa do dinheiro também, que entrou nesse aspecto. Mas eu queria pegar um pouco nesse lance que você falou do filosófico, né? Como que a escuta gera desconforto? E eu conheço vários fundamentalistas, não sei se você conhece alguns, mas o que eu sinto que, de todos os fundamentalistas que eu conheço, que eu não vou citar nomes para não expor ninguém, mas assim, sempre existe uma necessidade de evitar as nuances e as complexidades da vida. O fundamentalista, ele busca a explicação única e simples e rasa. E a escuta, ela é a ferramenta básica da complexidade. Porque na sua própria cabeça, é muito fácil você, em 10 minutos, chegar a conclusões. E aí é uma coisa que você estava me falando aqui fora, antes da gente entrar pro estúdio.
trazendo um pouco de bastidores. É só quem discorda de você que faz você crescer. Porque quando você fica ali na turma do autoaplauso, né? Eu gosto muito E das bolhas, né? Que é o que e das acontece agora. bolhas. Exato. Ai, que bonitinha. Que gracinha, né? Gracinha que ela pensa. E quando você entrevistou o Pondé, eu achei muito engraçado. Porque o Pondé, eu tive aula com ele no meu curso de Neurociência e Comportamento. E aí você fala assim, eu gosto de ouvir o Pondé pra ouvir pessoas de quem eu discordo. Eu falo pra ele isso. E eu também, eu acho que eu passei a aula inteira assim, fazendo E eu não sei se eu ficava mais incomodada com as coisas que eu não concordava, ou se eu ficava incomodada de concordar com o Pondé em determinados momentos. Aquilo me perturbava. Porque ele trazia um nível de complexidade Isso é pra minha maravilhoso. vida que eu não queria lidar. Entendeu? Maravilhoso. Você sabe que você tá me dando aqui um insight sobre isso? Uhum. O nível saudável, tá? Do desconforto, vamos colocar assim. Que pode ser um nível saudável do desconforto até do que acontece em casa. Porque a gente às vezes é tão intolerante com o cara que vota em X e Y, e aí fica a discussão no Zap, todo mundo brigou. Mas pode ser que essa discussão fosse saudável no nível de alargar essa nossa percepção. Que eu sinto? Pega o exemplo do Pondé. Discordo dele em certas coisas. E ele me leva a formular as minhas próprias teorias para o que eu acredito. Exatamente. Ele me faz isso porque é muito inteligente. Ao mesmo tempo, quando eu discordo dele, eu vejo um nível de integridade nele. Mesmo eu discordando dele, eu consigo enxergar de onde vem o pensamento, o que ele estudou, o que ele sente na pele dele para ter aquela visão de mundo. É muito diferente da minha, mas eu consigo entender esse outro tão diferente de mim. Entende? Mesmo discordando. E a gente não vai concordar. Não é que eu vou escutar, bonitinha, Quietinha. e aí a gente vai um dia chegar num acordo. Não vai. A gente não tá falando aqui de brincadeira de criança para fazer as pazes. A gente tá falando de discordâncias irremediáveis. Mas ainda assim a gente vai ter que viver. Ainda assim a gente vai ter que caminhar. E ainda assim a gente vai ter que ter política. Democracia. A gente não vai poder ir para estados totalitários que vão querer dar golpe. Não vai. Como a gente vai viver ainda assim? Entendendo que nem sempre a gente vai concordar, que eu vou ter que fazer um esforço para me colocar no lugar do outro, entender. Quando eu escrevi o livro, eu escrevi muito com um recorte do que eu vivencio, das entrevistas que eu faço, do que eu passo na minha vida, das minhas pesquisas e tudo mais. E eu falei para a diretoria da Editora Planeta, falei assim, gente, eu não sei de nada, eu sou ponte e vou pesquisar a respeito do assunto. Aí, Gabi, o que aconteceu? Vieram pessoas me falar, mas você é uma branca privilegiada, não vou ler o seu livro. Porque eu falo de um lugar de privilégio que é real, numa estrutura brasileira, mas isso desmerece quem eu sou? A sua dignidade básica humana? É sobre trocas fraternas que eu tô falando. Sim. É sobre alteridade. Sim, você pode discordar da minha trajetória num país tão desigual quanto o Brasil e dos privilégios que eu sei que me atravessam e que me fazem. Então é por isso que eu faço um esforço para ser ainda mais fraterna, para ainda me colocar ainda mais no lugar do outro. E a gente tentar juntos construir um lugar melhor. Isso não pode desmerecer. Não pode desmerecer o Pondé porque ele pensa diferente. Exemplo, a gente tem que tentar entrar em acordos, e essa é a escuta inteligente, para que as diferenças possam somar. Para que as nossas diferenças possam elevar a gente para sociedades melhores. E não para exclusão. Tá, aí você vai me falar. Gente violenta, gente... Enfim, como nós vimos no Brasil, nesse Brasil de há pouco tempo atrás. Sim. Que tenhamos instituições com pessoas capazes de legislar, de fazer justiça e que a gente tenha discernimento para pressionar. Não na rede social, não no bate-boca, não no WhatsApp. Não é lugar. Perda de tempo. Ah, você quer fazer? Você quer bater boca? Bate boca lá. Mas você vai perder seu tempo. Aí eu falo isso. O meu tempo, gente, é valioso demais. Eu não dou conta nem da minha vida.
Engraçado que mesmo no WhatsApp, acho que a Gabi até pode contar mais sobre isso do que eu, porque nas eleições a gente teve um projeto em que a gente organizou vários espaços, grupos de WhatsApp com milhares de pessoas na Vaz, né? E em que as pessoas... A gente criou comunidades democráticas de debate, para que as pessoas tivessem espaço para discutir de forma respeitosa, mediada, etc. E um dos objetivos era combater fake news. Só que a experiência que a gente tinha, né, Gabi, era de que não importava quantas correções você mandasse, a pessoa achava uma maneira de... O viés de confirmação, viés de né? confirmação. E assim, os membros a gente falava, encaminhe essa correção para aquela pessoa que está acreditando nessa fake news. Eu encaminho, mas a pessoa desqualifica a fonte, desqualifica o dado, desqualifica... Entendeu? Virou uma forma que... Mas a gente percebeu uma outra coisa. Que através dos afetos, as coisas se transformavam. Mesmo na dimensão do WhatsApp. Então, através dos afetos... Você tá falando, eu tava pensando nisso. A gente conseguiu, né? Você pode até contar alguns episódios aí que você presenciou. Esses grupos, eles são muito interessantes, porque um é focado na questão anticorrupção, é focado na questão do vamos debater, vamos conversar de uma maneira saudável. E era engraçado, é ainda engraçado, porque às vezes eles discutem entre si. Porque pessoas são pessoas, cada uma com a sua própria ideia. É isso, e eles conversam entre si. E experiências que eu tive com esse grupo, eu aprendi muito justamente nessa questão de eu posso ser afetuoso na minha correção. Maravilhosa. Por quê? Maravilhosa. As pessoas são complicadas. São complicadas. Então você coloca vários brasileiros num grupo de WhatsApp. Pronto. Uma pessoa daqui, uma pessoa dali. Só que tem uma hora que a discussão entre eles mesmos escala de 0 a 100 muito rápido. E aí a gente, através da equipe de moderação, a gente precisava falar, galera, vamos parar de brigar? Sabe bem o quinta série? Vamos parar de puxar cabelo no outro. Isso, gente. E era interessante porque, conforme a gente ia conversando com cada membro, eles iam entendendo. Depois de um tempo com esses grupos solidificados, os próprios membros iam corrigindo outros membros em momentos assim. Você tá criando uma cultura, Gabi. É isso, uma criar cultura. Você pode discordar. No meu programa, imagina, é um programa de rádio. É muito diverso o público. É muito diverso o público. E acontece, e tem muitos eleitores dos dois lados, né? E a imprensa é sempre muito atacada de todos os lados, porque uma coisa que você fala, um acha que tá contra. Então é sempre esse. E tá tudo certo, a gente tá ali e recebe isso com maturidade. Porque é preciso ter maturidade para estar nesse lugar. Você não pode ser só um youtuber que cresceu nessa geração e tá lá mediando qualquer... Não, tem um trabalho de uma maturidade para você estar fazendo esse debate. E a maturidade, não tô nem falando técnica, eu tô falando emocional, espiritual. Você tem que se aprimorar nisso para ser um moderador, para conseguir olhar de fora o conflito que tá acontecendo e falar, não, peraí, ó, aqui vocês precisam conversar, quinta série. Somos todos quinta série, eu vejo isso. Em determinados momentos, né? Cara, faço parte de grupos, às vezes, que eu falo assim... Nossa, que vontade de responder, me vem assim. Eu falo, não, peraí, deixa eu não responder, porque... que eu vou... Eu não concordo, mas deixa a pessoa falar. Às vezes aquela coisa, o que eu vou ganhar com isso, entendeu? sabe? Assim, e isso é a cultura, né? De você tentar se colocar aqui fora da situação. É um treino de vida. E é louco esse treino, Gabi, porque ele vai te ajudar em tanta coisa na tua vida, além dos debates. Ele vai te ajudar no trabalho, ele vai te ajudar em decisões que você precisa tomar, que é conseguir se colocar do lado de fora de determinadas situações. E aí é uma cultura. Quando você falou do afeto, Revolução dos Afetos, esse podcast que tem esse nome maravilhoso, o que acontece muito na dinâmica do meu programa? Enfim, vou dar um exemplo dessa coisa política mesmo. Acontecia uma vez uma ouvinte que eu amo, tá? Ela escreveu assim, esse seu colunista de política é muito petista. Eu não tive dúvida. Falei assim, professor Carlos, a nossa ouvinte está falando que o senhor está muito petista.
E aí ele já respondeu, ele já pegou o fio, já respondeu com um brilhantismo que ele tem, né? Ele não é mais meu colunista, mas o que a gente fez ali? Ela não virou petista por causa dele, né? Ele não é petista, mas assim, tem uma análise mais de Sim. centro-esquerda. A gente não mudou a opinião de ninguém ali, mas a gente fez um campo até gostoso de convivência. E eu sou a favor. A esquerda tem coisas maravilhosas, a direita tem coisas maravilhosas. Eu adoro o debate, eu adoro quando vem discussão. Às vezes o ouvinte que fala assim, isso é muito chato. Fala, o ouvinte tá falando que eu sou chata. Sou mesmo, não consigo ouvir minha voz no ar. Você tem razão, você tem razão. Quando você fala isso, o cara fala, ele fica até com desarma. vergonha. Aham. Ele fica com vergonha que ele falou Nossa, aquilo. Pétera, você falando isso, eu lembrei de um episódio que rolou uma vez. Tava rolando um bafão lá num dos grupos que chamava Clube das Exaustas. Que a gente chamou várias mulheres exaustas Sim. pra poderem ser apoio umas pras outras. E ali começou um problema, porque acho que alguém postou um conteúdo, não lembro nem se foi a gente, falando que não havia creche suficiente e que algumas mães estavam sobrecarregadas, alguma coisa assim, né? E aí, uma mulher, que eu vou chamar de Tina, por um nome fictício, falou assim, olha… falava mães solos, tão exaustas. Ela falou assim, olha, isso aí é mimimi, não dá pra culpar o governo por tudo, né? Vocês param com essa frescura. E aí, as pessoas começaram a xingar, gritar. Eu falei assim, eu fiquei curiosa. Aí, eu entrei lá e falei assim, ô, Tina… por que você acha isso? Eu só fiz uma pergunta. Ela falou assim, não, porque eu fui mãe solo. O pai da criança me abandonou. Eu vivi todas essas dificuldades. Ninguém passou a mão na minha cabeça pra falar que a culpa era do governo, porque tinha creche. Todo mundo só me julgou. Todo mundo só me perseguiu. O que tava falando ali naquela opinião daquela mulher não era política, era dor. Era dor. Olha que lindo. E como ela se O que você transformou fez. no fim daquela conversa, Óbvio. Petra. No final, ela mudou de ideia. Sozinha. Só de eu fazer pergunta pra ela, não foi, Gabi? Foi. E esse dia foi interessante. A gente finalizou o dia com um mini curso de comunicação não violenta. Maravilhoso. Esse dia foi muito bacana porque nós aprendemos muito sobre como moderar o debate e como entender exatamente quando acontece isso. Quando é o afeto da pessoa falando, quando não é dado, não é estatística. É o afeto da pessoa. É muito bom. E quando você fala sobre isso que a ideia divergente do outro faz a gente crescer, eu lembrei de uma coisa. Aqui a gente gosta muito de contar história. Adoro. E eu adoro uma história. E eu lembrei Sabemos. de duas histórias. A primeira é que a minha mãe, sempre não, né? De uns tempos pra cá, 2016 pra cá, entrou numa aula mais conservadora e tal, e ouvindo diversas opiniões que eu ficava em pleno estado de… O que está acontecendo, sabe? De dor. De dor. Chegava a ser dor física. E aí, teve um dia que a gente discutindo, debatendo, né? Conversando em casa. A minha mãe, ela soltou a frase: claro que você não entende o que eu tô falando. Você não me escuta, você só quer ser escutada. Olha só. E aí, isso me pegou num lugar que eu fiquei… Ai. A minha mãe, sabe? É a minha mãe. Eu não estou escutando a minha mãe. E aí, quando nós vemos, né, durante todo esse processo de polarização, as pessoas parando de falar umas com as outras, parando de criar isso aqui para onde o debate vai ser saudável, eu fiquei, gente, será que eu seria capaz mesmo de cancelar a minha mãe pela minha falta de escuta ao que ela tá falando? Depois desse dia, a gente começou a fazer uma dinâmica muito melhor. Eu falo, você escuta, e assim seguimos. Mas o ponto é, quais os afetos que a gente precisa ter para entender isso? Nós falamos do respeito, nós falamos… sabe, a gente falou do que a gente consegue acessar. Mas e quando a gente não consegue acessar isso? E às vezes não vai. E às vezes não vai, tem que saber. Porque às vezes a gente ouve um absurdo tão grande, a gente fica, caraca. Ou às vezes o afeto que a gente vai acessar vai ser destrutivo também, né? Pode ser. Exato. Nossa, tem tanta coisa aí. E eu não consigo. Aí eu vou falar pra vocês, acho que talvez a Nana já me conhece um pouco melhor.
eu não consigo dissociar nada do que eu faço, o meu trabalho, o meu livro, o documentário, a educação das crianças, de uma certa espiritualidade. Sim. Eu acho que muito a saída muito tá por aí. Por quê? Porque ela evoca em nós um certo estudo pessoal, um estudo de si, não narcisista. Porque Isso é vou importante. estudar a mim mesmo. Aí eu me coloco de novo no centro de toda a discussão. É o oposto do que a gente quer aqui. É um estudo de si no sentido de estudar a engenharia da gente. Uhum. Isso que você acabou de falar. Às vezes vai despertar um afeto destrutivo em nós. A gente precisa saber. Eu sempre me coloco, quando eu ouço alguma coisa que eu realmente rechaço, que eu realmente não concordo, eu sempre penso, gente, mas e as besteiras que eu também falo e alguém pode estar pensando a mesma coisa de mim? Que vergonha! E aí eu tento me colocar. Essa é uma prática do yoga também, que chama pratyahara, que eu já falei aqui nessa conversa, que é você tentar, ou você fazer o exercício de se colocar fora. O tempo inteiro. Você tá na conversa, eu tô aqui com vocês, mas eu tô avaliando o que tá acontecendo aqui entre nós três. Quais são as ondas, os entendimentos, as conexões. O tempo inteiro a gente tentar se colocar fora. Quando a sua mãe falou, você não me escuta, te deu esse choque porque você estava embebida naquela situação da nossa cultura polarizadora. Entender que nós somos paradoxos ambulantes, nós somos contradições ambulantes, isso é fundamental para a gente respeitar o outro. Abraça o desconforto. Abraça essa dorzinha ruim que você não é bonitinho demais. E aí a gente sabendo, eu falo pra minha filha, Naná, a minha filha tem 9 anos. 2 coisas eu quero contar, historinha também. Ai, Eba. adoramos. Não, 2 coisas. Então a minha filha tem 9 anos e aí a gente tava indo viajar, eu peguei no YouTube, nem tinha ainda, é que eu não vejo televisão, então eu nem sei o que tá passando no streaming, não sei nada. Mas eu peguei, baixei no YouTube Mulheres de Areia. Com a Glória Pires, a novela da minha vida. Eu amo essa novela. Eu amo esta novela. E aí eu fui no avião, a minha mãe morava em Portugal. Então eu baixei os vídeos pra gente fazer a viagem pra lá. E assisti com ela Mulheres de Areia. Pra quê? Além da delícia de assistir de novo, né? Eu falei assim, filha, você tá vendo a Rutinha? Você é a Ruth, mas você é a Raquel também. Saiba quando você é a Ruth, saiba quando você é a Raquel. Dê contexto aí pra quem não viu Mulheres de Areia, porque pode São ser que gêmeas, nossos... gente, mais jovens. Jovens. A gente então, Ruth e Raquel, são irmãs gêmeas. Ruth, boazinha, maravilhosa, nossa ídola. E Raquel, a irmã má, que planeja até matar uma mulher pra ficar com o cara, o bonitão lá. E pra ela tá tudo bem E planejar isso. Tudo bem. E elas fazem passar uma pela outra, né? Numa... Não, porque aí então, aí a boazinha se faz passar pela má que casa com enfim, é uma história louca que tem a boazinha e a mazinha. Tipo a usurpadora do mexicano. Gente, que eu amava. É isso aí. Eu é amei. Isso aí. A usurpadora é uma Usurpadora e Mulheres de Areia. Você vai vendo, né, que é uma questão Sim. de Libra, né? Quem tem lua em Libra, esse conflito. E eu falo, filha, você é Ruth, você é maravilhosa, mas você é Raquel, às vezes você tá brigando com tua irmã, você é muito Raquel, filha. Eu falo, até hoje a gente usa essa brincadeira, pra ela entender, porque eu faço esse exercício comigo, que eu sou boa, mas eu sou má também. Eu sou, às vezes eu fico com vergonha de mim mesma. A gente reconhecer a nossa humanidade faz a gente não ter energia pra botar o dedo na cara do outro. É E isso. se eu não Nossa, tenho a sim. energia pra botar o dedo na cara do outro, eu vou ter energia, sabe pra quê? Pra transformar de verdade. Pra ir lá fazer política, pra ir lá transformar, pra fazer petição no Avaz e fazer mobilizar com amor. Sabe aquele filme No, que era do Bernal, lá do Gabriel Garcia Bernal? Que fala de um processo político no Chile. Eles fazem um plebiscito e a ideia que ganha porque ela foi festiva, porque ela foi bonita, ela era mais democrática, mas ela foi por um caminho do amor. Eu acredito nisso. E o caminho do amor, ele não é um caminho naif, ele não é um caminho ingênuo. Pelo contrário. Ele vê, ele dói nas Sim. nossas mazelas, E ele é vê firme. como a gente é. Eu falo,
Eu tenho uma amiga muito próxima que ela sempre falou, e eu sempre aprendi muito com ela nisso, no jornalismo. Hoje ela tá brilhando no jornalismo, uma das minhas melhores amigas. Ela fala: a gente vê a M que a gente é, quando a gente vê a porcaria que a gente pode começar a andar. Partir desse pressuposto. Esse julgamento moral superior é uma falta de autoconhecimento mesmo, Petra. Você pegou num ponto muito central. Porque você tem que se sentir muito maravilhoso pra achar que o outro não vale a pena ser ouvido, né? Cara, e assim. Ou que você pode cancelar um ser humano. Meu Deus. Ou você assim, pode incentivar um linchamento virtual, a reputação de É uma alguém que você não loucura conhece, isso, gente. que você Aquela nunca menina que se ouviu. matou recentemente por causa disso. Essa Exatamente. cultura é um negócio que amarra, assim. a vida é commodity, a vida é qualquer coisa. A vida não pode ser qualquer coisa. A palavra não pode ser qualquer coisa. Sim. Eu amo poesia. Uhum. Eu faço no meu programa, inclusive, tribuna para poesia, porque eu acho que a poesia, quem escreve poesia, tem um acesso a trazer para a linguagem o divino, Uhum. né? E é super Sim. desvalorizada. São os artistas que têm que ganhar mais grana, tem que ter Eu mecenas também para acho. patrocinar poeta, porque é a arte, é a arte. É o que vai desembocar na música, porque poesia também é música e tudo mais. Uhum. É a linguagem, Gabi. Então, assim, como que a gente lapida? Não tem como falar, não tô falando de nenhuma religiosidade. Eu tô falando de espiritualidade em termos de a gente subir uma oitava. A gente Uhum. não vai chegar aqui, nós três, em nenhum consenso sobre escuta se a gente ficar no materialismo, no concreto. A gente tem que elevar um pouquinho as nossas vidas para o estado de. Não estado da arte, estado de arte. Uhum. Adorei isso. Entendeu? Sim. Se a gente vai começar a operar aqui, nós três e todos nós, numa oitava um pouquinho maior, aí a gente começa a entender. Aí, pra mim, é o que é de verdade a era feminina. É operar nessa oitava, que ela consegue ver, ela consegue Uhum. manejar os afetos. Até então, tão brutalizados, tão belicosos. Belicosos. É como a gente viveu até aqui. Precisava matar o outro para a tua verdade existir. A gente não precisa mais disso. A gente pode coexistir. A gente pode coexistir. Inclusive, a gente já tem instituições fortes que foram construídas à base de muitas mortes, de muitas guerras. Uhum. Instituições minimamente fortes para garantir que a gente consiga vivenciar estados de mais harmonia entre a gente. Sabe? Viver mais a arte. Viver mais em estado de poesia. Eu não preciso matar o outro para minha verdade acontecer. Eu não preciso querer o poder a todo custo só para perpetuar minha verdade. Sabe? Isso é tão 1980. Entende? Então, assim, a gente precisa criar esse repertório. 4. Pra fazer a referência. Entendeu? Então, assim, a gente pode mais. E eu acho que alguns dos caminhos é isso. Tanto que muitos dos espiritualistas mais, assim, Rumi, poeta, Sufi, né? Você tem o Tagore, poeta indiano. Você tem um refinamento da existência. E olha de onde a gente parte. Da política para a poesia. Sim. A gente Uhum. precisa fazer poesia. Nas nossas ações. A gente precisa ser poesia ambulante. E eu tô falando de política. Eu não tô falando de música. Uhum. Eu tô falando de existência. Eu tô falando de cultura. Tem uma existência poética. E por exemplo, né, muitos cientistas hoje eles falam a respeito de como a sociedade, como a gente dorme mal. Quando a gente dorme mal, É um tema de um dos nossos episódios, inclusive do próximo. Vocês, eu não tô aguentando esse podcast, porque eu cheguei aqui e tinha umas entrevistadas tão maravilhosas, entendeu? Então eu já chego ouvinte de vocês, entendeu? E as pessoas dormem mal, porque tem toda uma vida zoada. Quando você dorme mal, você não sonha. Uhum. O sonho é fundamental para a construção de uma sociedade mais. Há quanto tempo a gente está estagnado, por mais que a gente tenha avanços tecnológicos, a gente tem muitos avanços tecnológicos, inteligência artificial, mas como é que a gente está crescendo em termos de humanidade, em termos de solidariedade, de qual é a sociedade que a gente quer? Como que a gente vai sonhar essa sociedade? Como que eu vou me escutar? O que de verdade eu quero? Eu estou me escutando no que eu falo pro outro, no que eu penso do outro?
entendeu? Eu falo de fraternidade, mas eu não suporto aquele outro que é diferente de mim, que apresenta pra mim o contraditório do que eu não sou. Cara, a gente precisa largar, se alargar. E é engraçado também, né? Como tudo isso chega e você fala que a gente tem que pôr por uma camada que é espiritual ou poética ou artística, né? Porque quando a gente tava. É isso que a gente tava falando, né? Às vezes você não tem que botar fatos, você tem que botar afetos em debate, né? Porque as pessoas não se transformam mais por fatos. É a pós-verdade, é esse conceito da pós-verdade. Auto-verdade também, que a Eliane Brum fala. Você adapta ao mundo ao que você quer acreditar. E para essas pessoas que estão no estado de fundamentalismo, para elas os fatos não afetam, mas os afetos afetam. É que transformam. E a gente teve uma época na Vaz que a gente, depois que observou esse processo das fake news no trabalho antes das eleições e tal, e como que corrigir fake news era improdutivo, a gente foi estudar estudos que analisaram pessoas que se desradicalizaram. Olha só. E aí, Petra, eu vou te trazer um estudo aqui. A gente até criou um infográfico na minha habilidade metza de Excel. De Canva, meninas. Tô moderna. Ai, meu Deus. Eu tô muito Mulheres de Areia. Mulheres de Areia. Vocês já tão Ai, vendo, senhor né? amado. O que eu vou fazer com a Petra? Eu vou cancelar ela, viu? E aí, era assim. Primeiro passo, eles falavam, né? Isso, a gente montou esse infográfico pensando em vários estudos que a gente leu ao mesmo tempo. Eu, Gabi e Bia, uma colega nossa, que inclusive mandou uma pergunta desse episódio pra você. Que é, o primeiro approach que você tem, a primeira aproximação, eu tô dando supla aqui toda hora, né? Falando palavras em inglês, mas assim, a primeira aproximação que você tem que fazer com essa pessoa é emocional. Ou seja, essa pessoa tá vivendo num estado ansiogênico. Ela tá com medo, ansiedade, ela tem um inimigo que tá combatendo ela. Então você tem que tirar ela no estado de ansiedade. Depois é o estado relacional. Ou seja, você tem que dar para essa pessoa um grupo alternativo de filiação no qual ela se sinta preenchida e aceita para substituir o grupo fundamentalista. Depois que você traz os argumentos, depois que é cognitivo Isso. e por último é ideológico. E mesmo quando você Forte. começa a trazer o cognitivo, diziam esses especialistas, você não pode invalidar os princípios da pessoa. Você tem que achar o princípio em comum, validar o princípio da Isso. pessoa. O que a gente tem E em comum? depois, cognitivo. Então, por exemplo, é a defesa da família. Não quero que tenha os gays, casamento gay por causa da defesa da família. Eu também valorizo muito a família, né? Perfeito. Eu tenho uma família. Genial. Eu amo a minha família. Vamos começar daí. Então, nós dois temos isso em comum. Né? O que a família significa pra você? O que a família significa pra mim? A gente entender isso. Tá, e por que você acha que um casamento, uma família gay afetaria a sua família, ameaçaria a sua família? E aí essas coisas começam a se desconstruir a partir desses ferramentas em comum. E eu queria trazer isso pra você, porque eu acho que todos esses aspectos estão relacionados com escuta, mas também com entrega. Total. Gente, eu tô assim emocionada com isso que você tá falando. Sabe por quê? Eu tô pensando aqui, isso acontece muito comigo. Eu falei pra vocês, eu não vejo televisão, eu tô muito focada em viver. Eu tenho 2 filhos, eu tenho trabalho pra fazer, eu tenho livro pra escrever. Eu tô muito ancorada em fazer coisas e eu preciso estar muito atenta. E faço minha yoga, medito, faço minhas coisas que eu tenho um valor da minha engenharia pessoal é muito grande, né, pra minha existência. Quando a pessoa, hoje em dia, não sei vocês, mas a pessoa começa com muito, eu sou jornalista, mas a pessoa começa com muito dado, eu já desligo, não me importa. Eu quero conexão, eu quero me conectar com você. Eu não sei quando eu vou morrer, pode ser amanhã. O que eu vou levar não é dado, não é ideologia, eu vou levar conexão, amorosidade. Outra camiseta, Gabi. Mais uma camiseta. E aí, tornar, vamos dar um exemplo aqui, essa conversa de hoje. Tornar inesquecível. Por que ela vai ser inesquecível pra mim? Porque eu tô tão entregue, eu tô tão inteira, eu tô sentindo vocês nessa conversa. E eu tenho certeza que vocês também a mim. Só que isso tem que ser sempre. Não tem que ser só agora que eu tô prestando atenção e tô falando com vocês e você que tá ouvindo o podcast tá, nossa, é mesmo. É o tempo inteiro, é quando eu leio uma poesia, é quando eu tô com alguém, é quando eu tô entrevistando alguém. É quando a gente se dá conta de que a vida é isso, a vida não é intelecto. A vida é afeto, é se afetar, é relação. E essas relações, num segundo momento, podem produzir ideologias, dados, mas em princípio é o contato, é o agora, é a presença, é a conexão.
quando você me fala isso, pra mim é um refinamento do humano de um tal. E era isso que eu fazia, ou faço até hoje no meu programa. Quando eu vejo pessoas que discordam tanto, eu falo, não é possível. Eu consigo ver a humanidade. Essa pessoa tá de brincadeira. Ela não tá. É óbvio que ela sente praticamente o mesmo que eu, só que ela deu outros nomes, muitas vezes enviesados. Muitas vezes ela, por alguma questão, comprou ideologias que foram vendidas e que eu entendo que para ela é difícil desconstruir. Gente, como foi difícil para mim desconstruir verdades para mim? Sim. Foi muito A gente difícil. esquece, inclusive, isso, né? Quando a gente quer tanto desconstruir as verdades do outro que a gente não para pensar como foi difícil a gente desconstruir as nossas verdades Nossas, pra gente Gabi. chegar num lugar um pouco menos pior. A minha mãe trabalha em empresa, ela vinha com os jargões de empresa, às vezes, sabe, mundo corporativo, bizarros, que reproduziam vários preconceitos, várias coisas, que é coisa que a gente vê na televisão, que foi mudando também. E aí a gente foi conversando, uma geração, né, abaixo, falando, mãe, não fala esse tipo de coisa, mãe, que coisa. E ela foi se dando conta. É um work in process, é um processo de aprendizado, só que não acaba. Não acaba. E eu vou fazer isso, a minha filha vai me ensinar. E assim, geração em geração, a gente vai aprendendo. Mas se a gente vive num clima de prisão, de punição, de cancelamento, eu não posso dizer, e não estou dizendo que você pode falar o que você quer, você tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem uma responsabilidade, sim. Mas o que eu estou dizendo é uma cultura agregadora em que a gente possa aprender. E errar. E errar. E entender. E por que eu posso errar? Porque você também pode. A gente cria consensos. Errar é um direito humano, né? Meu Deus. Tem que pôr na Declaração Universal de Direitos Humanos. Todo mundo tem o direito de errar. Porque cansa, né? Aí é por isso que a galera não quer falar, não quer entrar em discussão política, tá certo. Mas aí é legal pensar também, tá? Então, onde a gente vai discutir política? Porque a gente não vai ser alienado. A gente não dá quer transformar o mundo, lavar as mãos. né? Eu não sei, eu queria que existisse outra rede social mais legal, assim. Mais saudável. Vai existir quando a gente regulamentar, só quero falar aqui. Ô, Pétria, a gente tem a pergunta da Bia, que é essa que participou desse estudo com a gente. Que bom. Ela faz parte da nossa equipe, do nosso time de Brasil da Vaz. E pedir pro pessoal da produção tocar aí pra gente. Nana, Gabriela, Caro, Pétria, muito obrigada por abrirem esse espaço. Eu acho que esse debate é muito importante, ele toca em algo que aconteceu com muitas famílias, inclusive na minha. Meu nome é Bia, eu trabalho na Avaz, e eu vou compartilhar um pouco aqui do que aconteceu comigo e vou fazer uma pergunta porque eu acho que a resposta ela pode ser útil para muitas pessoas. Eu tenho um caso na minha família de uma pessoa que foi internada numa clínica psiquiátrica no pós-eleição, porque ela estava num sofrimento extremo e ela, de fato, foi diagnosticada com um transtorno psicótico. E esse transtorno veio com as eleições, veio com a política, era uma psicose focada na política, na questão política, né? E era, de fato, uma realidade paralela, a pessoa estava vivendo uma realidade paralela cheia de muito ódio. E aí, enquanto essa pessoa estava internada, os familiares fizeram uma limpeza algorítmica, digamos assim, né? A gente olhou os conteúdos tóxicos e que instigavam muito ódio, que estavam chegando nas redes sociais, e a gente começou a ensinar o algoritmo a mostrar coisas mais saudáveis, digamos assim. E isso teve um resultado muito satisfatório, porque hoje a pessoa já não está mais internada, ela está lidando ainda com o transtorno, mas digamos que política não faz mais parte do repertório. Então, a pessoa não sofre, né? Ela não sofre por questões que não fazem parte da realidade dela. Ela sofre por questões cotidianas que sim fazem parte da vida dela, né? E que ela consegue se relacionar diretamente. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês, isso, né? Essa limpeza algorítmica, ela faz parte de uma ação de afeto, né? E eu queria saber que outras ações de afeto combinadas a essa, que vocês têm experiência para fazer esse resgate, né? Que vocês já viram alguém fazer, que deu certo, e que vocês possam compartilhar aqui para que outras famílias adotem procedimentos parecidos e que funcionem, né? Essa é a minha pergunta. De novo, obrigado pelo espaço. Um beijo para vocês.
Perguntassem. Com uma história potente também. Potente. Eu tenho muitas dicas. Diga-me todas. Eu vou pegar o fio do que ela falou dessa questão algorítmica. Eu tenho uma brincadeira no meu programa, há anos, tá? Que eu brinco assim, eduque o algoritmo. Educa o teu algoritmo. Tem ouvinte que já tá me mandando mensagem, Petra, acho que a gente tem que deseducar o algoritmo. Escolha o termo que você quiser. De novo, é igual falar de narcisismo. É igual falar de autoconhecimento e narcisismo. Você tem que estar muito atento. Porque você pode educar teu algoritmo para fortalecer sua bolha. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando assim, a gente nunca teve uma capacidade de aprendizado, de acesso ao conhecimento como hoje. Só que a gente está usando para quê? Para educar o algoritmo, para ver besteirinha, para ver dancinha ou para ver conteúdos fundamentalistas, seja em qual área for. Então, primeiro, tenha essa dimensão e essa responsabilidade de educar seu algoritmo, porque ele pode te trazer coisas incríveis. Eu vou falar pra vocês, eu sou apaixonada pelo meu Instagram. Eu vou dar esse depoimento aqui pra vocês. Eu abro meu Instagram, só tem coisa bacana, eu acho gente linda. Nanda, talvez até tenha visto teu livro, outras coisas lá, quando lançou e tal. Eu não sei, eu consigo fazer com esse treino, talvez porque eu seja jornalista, pode ser. Mas eu vou clicando, eu vou curtindo conscientemente coisas que eu quero que venham mais. Sim. Ideias que eu quero que estejam mais comigo. Autoras negras, eu vou achando, às vezes não tem nada de seguidor, a gente faz entrevista, depois bomba, porque a gente tá ali focada em quem eu quero ouvir, quem eu quero achar. Eu educo meu algoritmo assim. Então, tem muito a ver isso que a Bia falou de essa educação algorítmica que eu acho que a gente tem que fazer. E educar pra diversidade também, o E algoritmo. educar para diversidade. Mas, cara, aí vou te falar. Tirando a palavra diversidade, eu não quero falar de diversidade. Eu quero falar de coisa que me interessa, coisa linda, gente maravilhosa, potente, que cria. Entende? Se eu abro o meu escopo para o humano, é óbvio que ele vai ser diverso, é óbvio que ele tem que ser da diversidade. Porque eu tô querendo gente linda, eu quero gente incrível. Não pode só gente ser da minha bolinha que fala aquelas besteirinhas ali, entendeu? Tem que ser diversidade, isso é pressuposto. Você entende? E é isso também uma cultura que a gente precisa ter, da alteridade, do novo. Sim. Se é pro novo, é óbvio que tem que ser diferente de mim. Eu sou uma pessoa mais de centro-esquerda. Eu sigo caras que estão na esquerda, eu sigo caras que estão na direita, vejo coisas bacanas que esses caras falam, que esses aqui, esse discorda desse, esse não tem nada a ver com isso. Mas eu falo, cara, isso aqui, somado tal, pode dar um mojo, pode dar um negócio bacana. É a tensão entre o conservador e o progressista. Essa tensão é muito boa para a democracia. Essa discussão saudável. Você pega dois caras, duas mulheres incríveis que discordam, sai faísca. Sai coisa boa. Agora, você pega a gente rasa, fundamentalista, que se apega a conceito, intelectualidade e começa a discussão, cara, os caras vão pra prisão, sai tiroteio. A mulher sai ali com uma arma no meio dos jardins, entendeu? É isso que não pode acontecer. Mas se a gente cria esse espaço algorítmico do contraditório, da diversidade, mas essa diversidade que já está Que não é intencional necessariamente. Não é intencional, porque eu não quero falar aqui de politicamente correto. Eu quero falar de correto porque ser correto é bom. É isso, né? Que a diversidade não é algo que se busca, é algo que não se bloqueia. Porque ela é natural. Ela tem que ser, e ela tem que ser um Gostei dessa exercício. ideia. Ela tem que ser uma yoga. Ela tem que ser uma yoga pra gente. Ela tem que ser um treino o tempo inteiro. Entendeu? De alargar quem eu sou. De alargar as minhas contradições, as minhas diferenças, de conhecer mundos novos. Mas isso é uma coisa. Agora, ela perguntou de outras ferramentas. Por exemplo, no meu livro eu falo, né? Cara, não tem como a gente ter uma vida saudável emocionalmente, mentalmente. A pessoa teve um ataque psicótico. Se você não cuida do teu corpo físico, cara. A gente precisa falar disso. A gente fica falando tanto de rede social, nananã, e polarização. Cara, a gente é um corpo adoecido. Desde a alimentação, de sentimentos, de ódios e raivas, que aquilo vai canalizar. Então, precisa, talvez, isso eu tento fazer comigo, com as crianças, enfim, criar corpos saudáveis. Pra gente ter sentimentos saudáveis. E aí vai desde... Olha onde a gente tá indo, prática esportiva. Ajuda a gente a extravasar certos ódios. Coloca a gente mais num lugar, assim, mais harmonioso. Mas, de novo, é tudo treino pra vida. Não é Novalgina. Você vai tomar, vai tirar dor. É coisa que a gente vai ter que se empenhar pro resto da vida.
A gente tá tendo essa conversa aqui, daqui 6 meses a gente tem que ter de novo. E o tempo inteiro a gente tem que estar voltando nesses assuntos. Sim. A vida é um work in process, é um processo que não acaba, de autoaperfeiçoamento. Então, é cuidar do corpo, porque aí cuidando do corpo, você vai cuidar das suas emoções melhor. Uhum. Entende? Não é só focar nesses debates. É o que eu vejo. Não tem saída. Agora, eu acabei de ver uma matéria no New York Times, eu já fiquei super animada, que as escolas em Nova York, a Secretaria de Educação fez ser obrigatório agora uma disciplina de respiração para as crianças. A maior parte das cosmogonias religiosas dizem que a existência é uma respiração de Deus. É claro que é uma metáfora, Sim. mas ali tem algo muito importante. Na nossa metalinguagem aqui, o que a gente faz para escutar o outro que eu discordo? Respira, né? Uhum. Vou respirar. Então, você está entendendo? Tem coisas ali da nossa fisiologia que também precisam ser aprimoradas para que a gente tenha uma humanidade, uma qualidade de humano melhor. E entra aí, a gente não pode negligenciar isso também, infelizmente. Não dá pra transformar o mundo sem beber água todos os dias, gente. Você falando isso, eu tenho vários amigos ativistas e políticos, etc. E de vez em quando eu falo, tá bom, você tá transformando, tá debatendo todo mundo. Bebeu um copo d'água hoje? Comeu uma fruta ou coisa parecida? Você sabe que tinham várias filósofas que foram queimadas, né? E elas falavam muito, as neoplatônicas falavam Uhum. muito disso, né? Elas estudavam astronomia, da astronomia até a astrologia, Uhum. e como que o universo, ele interagia no nosso corpo, a harmonia do nosso corpo em relação ao universo. Tá na hora da gente resgatar esses conhecimentos. Tá na hora perfeita. De novo, futuro é ancestral. Esse tema fica voltando, né? É sempre. É cíclico, Todo episódio é a gente cíclico. tá passando. É porque a por gente ele. vai, nós mulheres, esse é o nosso grande legado, esse ressurgimento dessa espiritualidade potente, Uhum. misteriosa, mágica e política, de verdade, não fundamentalista, não dogmática. Ah, porque aí acabou, porque isso perpetuou meu poder. Não, ela é libertária. Uau. Isso vai trazer muita transformação pra gente. Eu acho que é a transformação que a gente quer. Sim. Petra, a gente tá chegando perto do fim, mas eu vou seguir a tradição e pedir pra você indicar. Pra quem quiser aprender mais sobre esse tema, indique um livro, um filme, um podcast. Tá. Um livro, eu vou indicar o Meditações do Marco Aurélio, que é uma indicação da Lucilena Galvão no meu livro, que é incrível. Então, assim, queria muito indicar para vocês esse livro. É fácil de ler. Um filme, tem no YouTube, dá para comprar no YouTube, baratinho. Chama Insaei, O Poder da Intuição. Insaei. Insaei é uma palavra, não sei se finlandesa, uma palavra assim, mas ele tá com a tradução, chama O Poder da Intuição, Uhum. tá? E um podcast, eu falaria talvez do meu programa. A minha radialista vai indicar, tem que A fazer pessoa tem que fazer uma propaganda de si. autopromoção. Tá Eu quero ótimo. convidar todo mundo para ouvir o Revista CBN, que é o meu programa, que acontece sábados e domingos ao vivo na CBN, mas depois ele fica em podcast no Spotify, no site da CBN, em que a gente traz muita diversidade. Nana tá lá, né? Já foi algumas vezes. E a gente tenta trazer esse campo da escuta como uma cultura e assuntos legais e interessantes. Eu acho, pelo menos. Ai, que papo bom, gente. Vamos. Eu tô totalmente aquela pessoa. Vamos nos escutar mais. Ai, vamos nos vamos. abraçar mais, por favor. Como é a transformação, né? É isso. Pétria, muito obrigada. Muito obrigada Querida. mesmo. Eu acho que todo episódio eu falo isso, mas esse episódio vai ficar marcado Que em mim. linda. Essa questão da escuta, de dar o espaço do outro, da gente respirar, do preciosismo com a palavra, sabe? De cuidar da palavra. E é isso, foi uma honra. E o meu recado é para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Se você quiser receber semanalmente esse podcast na sua caixa de entrada, você vai se inscrever no link na descrição da sua plataforma favorita, onde você está nos ouvindo. Seja no... eu posso falar o nome de... Pode, Seja pode. no Spotify, no YouTube, no Apple Music ou coisa parecida. Se inscreva lá
E você estará conosco toda semana aqui nesse espaço maravilhoso. E se você gostar demais mesmo, tem 2 coisas que você pode fazer. Não, vou dizer 3. Primeira, deixa seu like, deixa sua estrelinha no Spotify. Segunda, indica pra alguém que você acha que vai ser revolucionado com esse podcast, com esse tema, esses assuntos que a gente tá falando, que são transformadores e são pra uma jornada interior. E o terceiro é virar um patrocinador do nosso projeto, né? A Havaz, ela não aceita doações de pessoas, de empresas, nem de governos, justamente pra gente manter a nossa absoluta liberdade. Então, a gente vive de doações individuais de pessoas como você, que podem possibilitar que esse trabalho continue sendo feito. E, assim, é impressionante que esse episódio já está puxando pro próximo, que é sobre sonhos. Sonhos que a gente sonha dormindo, sonhos que a gente sonha acordado, sonhos que a gente sonha pra poder sonhar junto. E a gente vai falar com nada mais, nada menos que... Escuta meu coração batendo forte, Gabi. Siddhartha Ribeiro. Vamos escutar um pedacinho. Os sonhos são um dom que a gente tem. Eu posso pensar nisso como um mecanismo biológico, posso pensar nos sonhos como viagens espirituais. Existem muitas maneiras de a gente abordar essas experiências, mas na prática, o que a gente aprende é que, prestando atenção aos nossos próprios sonhos, a gente consegue navegar melhor a vida, né? E eles trabalham por nós. E se você gostou desse podcast, escreva um e-mail para hello@avaz.org. HELLLO@avaaz.org. E é isso. Um grande beijinho e até semana que vem. Ótimo, gente!